Tiago Venâncio, 32 anos, treinador de natação, 3 presenças em Jogos Olímpicos, faz parte de uma família que é uma família de desportistas e todos de alta competição. Tiago, obrigado por teres aceitado esse convite da Câmara Municipal de Setúbal. Começamos precisamente por esta pandemia, por esta situação que estamos a viver, já vai para uns meses. Que alterações te trouxe tudo isto? Olá Paulo, agradecer em primeiro lugar o convite pela Câmara Municipal de Setúbal. Falando um pouco da pandemia, as alterações que nós tivemos, bem, eu como praticamente todos os cidadãos, tive que ficar confinado, não é? Não pude ir trabalhar, não pude estar com a família, tenho um irmão, como se sabe, a viver em Guimarães, que não o vejo há mais de 2 meses já. Mas por outro lado, tirando esta questão do afastamento social, para mim foi bastante positivo porque tenho uma filha com 9 meses e pude acompanhar estes últimos 2 meses de crescimento da menina e pronto, e tem sido espetacular ver a evolução diária de um bebê, não é? E acompanhar estes 7 meses, quer dizer, começou a andar, a dar os primeiros passos, são coisas fantásticas. E o pai sempre presente, não é? E o pai sempre presente, o que é ótimo. Aquelas pequenas coisas de estar sentada, levanta-se, começa a dar os primeiros passos, que se ela estivesse na escola e eu a trabalhar e a mãe, seria impossível. Foi positivo conseguirmos acompanhar. Claro que para os avós e para os tios não foi tão positivo, porque só vão vendo à distância, têm sofrido bastante, mas pronto, quer dizer, isto esperemos que seja só uma fase passageira e que possamos aprender e a dar valor àquilo que realmente é importante. Tiago, és professor de natação, treinador principal da natação desportiva na piscina municipal de Azeitão. Ora, aqui está uma atividade onde o teletrabalho não pode ser efetuado. Ou pode? Ou estou completamente enganado? Quer dizer, a questão da água não pode ser efetuada, efetivamente. Temos feito bastante treino em seco. Nós enviamos semanalmente uma planificação para os nossos atletas poderem manter a sua condição física. E pronto, eles têm feito os seus exercícios em casa. Aqueles que têm um pouco de quintal ou que vivam numa moradia conseguem vir cá fora fazer os tais exercícios. E o treinador Tiago Venâncio vai observando através destas novas aplicações informáticas ou não? Alguns sim, outros não. Quer dizer, eu trabalho com jovens, mas eu gosto que eles sejam responsáveis pela parte técnica e aquilo que têm que fazer diariamente, não é? Eles também, quando nós estamos, digamos, na nossa vida normal, fora desta pandemia, quando eles vão para a escola, eu também não estou lá a controlar o que eles fazem, não é? Nós damos as diretrizes, o que é que eles devem comer, o que é que eles devem fazer, horas de descanso, e depois cabe a cada um, dependendo dos objetivos que têm, seguir essas linhas orientadoras ou não. Da nossa parte, nós damos as ferramentas que conseguimos e em colaboração também com a Federação Portuguesa de Natação, que tem enviado algumas planificações para os atletas a nível nacional fazerem, visto que não podemos estar dentro da água, tentar minimizar digamos, entre aspas, o estrago que esta pandemia veio trazer. Mas pronto, cabe a cada um saberem aquilo que querem e o que é que têm que fazer para alcançar, não é? Em termos de um atleta de alta competição, na natação, esta paragem de 2, 3 meses vai atrasar muito a evolução do atleta? Paulo, eu sou sincero, eu acho que vai atrasar muitíssimo. Eu quando era atleta de alta competição, eu tinha entre 2 a 3 semanas só de férias. E quando regressava aos treinos, e para dizer que era um nível bastante alto, não é? Eu já sentia uma diferença enorme daquela paragem de 15 dias, 3 semanas. Eu faço ideia que seja agora regressar, até porque não foi um período de férias, foi uma pausa forçada num período de época que era crítico. Todos estavam a treinar para os campeonatos nacionais em final de março, e que muitos deles iam tentar a obtenção de estavam praticamente no pico da preparação, não é? Exatamente, e estavam a 2 semanas de tentarem mínimos olímpicos. Para aqueles atletas de topo e para os que vão aos campeonatos nacionais, estavam a entrar naquela fase do taper, que é a diminuição da carga de treino, em que os atletas gostam, que vamos trabalhar a parte mais específica para a competição,
Portanto, e a época, digamos que termina, não sei se termina, mas que não podemos não utilizar a piscina, não podem utilizar os ginásios, agora vão para casa, fora daquele ambiente que vocês estão habituados, fazer a vossa preparação física. É o que, quer dizer, a meu ver, enquanto atleta na altura, não vai ser fácil, mas como atletas de natação que estão habituados a que o treino não seja fácil, não é? Penso que a grande maioria, ou praticamente toda a gente, vai conseguir dar a volta por cima. Tiago, você é um elemento de uma família em que todos foram atletas de alta competição. O pai, Pedro Venâncio, profissional de futebol no Sporting, do Boa Vista, formado no Vitória de Futebol Clube, foi internacional lá. A mãe, Ana Ferrão, foi atleta do atletismo do Sporting, campeã nacional. O Frederico, já aqui falaste nele, é atleta de alta competição, joga no Vitória Sport Clube, também internacional pelas camadas jovens de Portugal. Digamos que a família Venâncio Tiago respira desporto por todos os poros. A criança já está a preparar-se para ser o quê? Futebolista, atleta do atletismo, natação? E o Paulo só referiu a família direta. Eu, por exemplo, tenho outro tio, que é o Paulo Antunes, também jogou no Vitória Futebol Clube, bem central, exatamente. Mas isto vem de trás, vem já desde o meu avô materno, na altura era GNR. E, portanto, participava na equipa de atletismo da GNR, participava também, era da equipa de voleibol da GNR na altura. Portanto, isto sempre foi passado desde o meu avô para a minha mãe, para os meus tios. Eu tenho um tio que também foi atleta do atletismo, assim como a minha mãe, também foi campeão nacional de maratonas algumas vezes, o Carlos Ferrão. Portanto, isto é uma coisa que, digamos, está enraizada na nossa cultura familiar. A minha mulher também foi campeã nacional de tumbling, por isso... aguarda-se o que vai sair da pequenina que tem agora 9 meses. Felizmente ou infelizmente vai ter que levar com, digamos, com o apelido como eu também tive, não é? O apelido Venâncio, efetivamente, aqui em Setúbal tem algum peso. E se eu recordo-me, o Paulo estava a falar do pai e da mãe. Eu recordo-me, enquanto atleta, só falavam da parte do pai, que efetivamente o futebol, o Sporting, capitão e tal. Mas a mãe sempre teve à sombra, mas a mãe foi uma grande atleta de atletismo, campeã nacional e recordista 400, 800 e 1500 pelo Sporting. Portanto, às vezes as outras pessoas perguntam, então, mas o teu pai e a tua mãe sempre pressionaram? E foi precisamente o contrário. Eles nunca pressionaram que nós fôssemos atletas de alta competição ao topo. Mas a gente quer não, é uma coisa que está incutida, não é? Eu sempre fui habituado a crescer a ouvir... Acaba por ser natural, não é? É natural e, quer dizer, a gente entrar em casa e ter as medalhas do pai, os troféus e os recortes de jornal e aquilo, a gente quer não, está incutido, não é? E sempre que falávamos com alguém, o teu pai, excelente jogador de futebol e tal. Por um lado eu sentia-me orgulhoso, mas por outro eu sentia, espera aí que eu também, eu não sou do futebol, mas quero deixar a minha marca e quero, entre aspas, apagar o nome do meu pai, para ser eu agora o Venâncio conhecido, noutra modalidade, e que associe então a mim, não ao meu pai, esse tal apelido. E não sei se a minha filha vai passar por isso ou não, se ela quiser seguir o desporto, esperemos que sim, que é uma coisa que faz bem à saúde, não é, digamos. Mas eu penso que não seja necessário estarmos a pressionar, como às vezes se vê nas camadas jovens das modalidades, aqueles pais ferranhos na bancada ou a assistirem a jogos e etc., que pressionam os miúdos de uma maneira que vai fazer o oposto, não é? Em vez de estarem a incentivar, vão estar a desincentivar os seus filhos, digamos. Tiago, eu vou tentar não me enganar nos números. Andei a pesquisar, foste campeão nacional por 42 vezes, 12 vezes campeão espanhol, 9 nos Emirados Árabes Unidos, e fui encontrar ainda vários recordes que têm o teu nome. Isto é absolutamente impressionante, ou não? Tens orgulho, imagino eu, naquilo que fizeste enquanto atleta de alta competição. Sim, eu não sei de cor os números, para ser sincero, Paulo. Sei que, em termos de recordes, esse foi o único que eu sei, porque a Federação Portuguesa de Natação, há uns tempos, fez um livro sobre os recordes a nível nacional,
e eram 96 a 97. Sei que ainda tem alguns, principalmente nas camadas mais jovens. A nível de sénior, penso que já não tem nenhum, que já foram todos batidos, o que é ótimo. A nível das camadas mais jovens, eu sinto orgulho, não é, ainda ter alguns recordes, mas por outro lado gostava que esses recordes já fossem batidos, porque os recordes são feitos para serem batidos. Portanto, penso que a nível das camadas mais jovens poderíamos estar a trabalhar se calhar de outra maneira, não é? E apostar um bocadinho mais, mas sendo que a nível sénior, que é aquilo que se pretende alcançar o topo a nível sénior, as coisas, eu já não ter recordes é porque alguma coisa está a ser bem feita e que os atletas estão a cumprir, não é? Já avançaste para um tema que eu iria abordar mais à frente, mas aproveito essa tua deixa. Os mesmos habitantes que mais ou menos têm a Holanda, Portugal não consegue ter na natação resultados nem de perto nem de longe semelhantes aos holandeses, que são geralmente campeões olímpicos, campeões da Europa, então são variadíssimas vezes. Porquê? Antigamente dizia-se que nós não tínhamos infraestruturas. Isto agora já não é verdade, não é? Há piscinas praticamente em todo o lado. Sim, eu creio que seja mais uma questão cultural. Nós aqui temos uma cultura muito virada para o futebol, como se sabe, não é? Em todas as famílias, os miúdos, então, se forem rapazes, praticamente todos vão para as escolinhas, por exemplo, aqui em Setúbal, ou para o Vitória de Setúbal, ou para os Pelenzinhos, ou Amarelos, whatever. E nesses países é um pouco o contrário. Vão mais para a natação, mais para outras modalidades que não o futebol. E, efetivamente, a nível de infraestruturas, nós demos um salto qualitativo. Eu recordo, apesar de ainda estarmos um pouco atrás em relação a esses países, mas o Paulo referiu a nível de infraestruturas, mas eu penso que o salto qualitativo nem seja muito por aí. O que acontece é que nós conseguimos, na natação portuguesa, ter resultados de relevo até à camada de júnior, e depois, quando os nossos atletas têm que ser profissionais, eu fui um caso desses, eu a nível júnior fui vice-campeão da Europa, fui recordista da Europa de júniores, e quando tive que dar o salto e profissionalizar-me, nós não temos esses apoios. O que acontece nesses países depois os atletas tornam-se profissionais, têm empresas, têm patrocinadores que investem nesses atletas para que eles possam ter uma carreira de excelência, e em Portugal ainda não se faz. Nós não temos clubes... Mas há qualidade em quantidade suficiente para podermos um dia pensar em ser, enfim, já não digo em relação à Holanda, mas ter alguma competitividade? Nós temos muita qualidade nas camadas mais jovens. O que acontece é mesmo isto, quando temos que dar o salto, ou os atletas vão para os Estados Unidos estudar, e nós temos alguns exemplos disso, e que tiveram sucesso, em que conseguem estar a conciliar os estudos com a escola, sendo que as coisas hoje em dia estão um pouco melhor. Mas, efetivamente, quando os atletas querem fazer carreira da natação, e eu posso dar um exemplo ao Paulo, eu treinava 2h30 de manhã dentro da água, acabava o treino de água, ia 1h30 para o ginásio e retomava novamente à tarde para mais 2h30 de treino dentro da água. Um atleta que queira cumprir isto com rigor não consegue fazer mais nada da vida, não é? Nós não tendo a vida académica articulada com os treinos, não é fácil, muito menos a vida, digamos, profissional, quando há contas para pagar e afins. Mas nós temos muita qualidade em Portugal, somos poucos, mas aquilo que fazemos muito bem. Aliás, pode-se ver, nós temos alguns atletas de referência ainda a nível nacional, temos o Alexis Santos, Diogo Carvalho, em que quando vão a campeonatos da Europa conseguem dar cartas, conseguem alcançar até lugares de pódio. A nível mundial a coisa depois torna-se mais complicado quando alcançamos ou quando competimos contra países muito desenvolvidos a nível desportivo, e na natação, então, em comparação com Portugal, estão muito, muito à frente. Tiago, estiveste nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, em Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Que recordações tens dessas participações olímpicas? Eu, em todas elas, tive sentimentos diferentes. Em 2004, eu fui, a nível da natação, era o atleta mais jovem de sempre a participar numa edição. Eu tinha feito os mínimos em 2004 com 16 anos, mas quando fui para os Jogos já tinha feito os 17. Foi uma experiência incrível. O objetivo da época tinham sido os campeonatos da Europa de Júniores, 3 semanas antes dos Jogos Olímpicos, e nós tínhamos apontado o foco para os campeonatos da Europa de Júniores, e
a participação nos Jogos Olímpicos seria então uma recompensa pelas 2 excelentes épocas que eu tinha feito anteriormente. Em nível 2008, eu estava num processo transitório, tinha estado a treinar aqui no Clube Naval Sobalense, sempre com o professor Pedro Val. Depois fui para outra equipa aqui de um concelho vizinho. As coisas tinham mudado e fui para 2008 com os objetivos de alcançar grandes resultados. Coisa que não aconteceu porque algumas coisas não correram bem depois na preparação, na parte final. Quando fomos para Macau estagiar, eu tive alguns problemas de gastroenterite e etc. Não me adaptei bem à alimentação, a questão do fuso horário, a questão da pressão que eu senti. 2008 vai ser o meu ano, e depois toda aquela pressão de ter que carregar Portugal às costas, eu não aguentei, e por isso é que as coisas não correram bem. E depois em 2012, já depois de ter ido para o Dubai, eu estava no Dubai a treinar há um ano, estava muitíssimo bem, tinha alcançado os mínimos para os Jogos, e 2 meses antes dos Jogos Olímpicos disseram-nos que eu e mais 2 atletas não íamos participar nos Jogos porque não havia, o limite de quota tinha sido ultrapassado. Foi um balde de água fria, não é? Ter alcançado os Jogos, estar a fazer uma preparação, tendo em vista serem os meus últimos Jogos, porque psicologicamente eu sentia que não aguentava mais 4 anos de treino. Foi um balde de água fria. Voltei para Portugal, estive a treinar aqui no Clube Naval Sobalense, claro que não sem a mesma intensidade, como é óbvio, porque eu ia acabar a carreira, quando 15 dias antes da participação olímpica nos ligam a dizer que, atenção, que vocês vão representar Portugal, e pronto, não é? Para uma prova de 200 metros livres, a preparação não foi ideal. Uma coisa era ir fazer um sprint de 50, outra coisa era ir nadar uma prova de 200 metros que requer outra preparação. Histórias, Tiago, que histórias é que tens dos Jogos Olímpicos? Imagino que os ídolos do Tiago Venâncio estão ali sentados às vezes ao vosso lado na cantina da Aldeia Olímpica, não é? Exatamente, eu recordo-me em 2004, primeira vez que vi o Alexander Popov, que era aquele atleta referência, ainda para mais nadava os meus estilos, crawl, a nadar contra ele. Eu fui na mesma série, eu fui na última série na pista 8, contra o Popov. Foi um misto de emoções, eu estava super feliz, mas ao mesmo tempo estava muitíssimo nervoso. Eu era um miúdo, uma piscina ao ar livre, não faço ideia quantas pessoas, mas talvez 5.000 pessoas, 6.000 nas bancadas, coisa que em Portugal é impensável. A gente tem se calhar 500 ou 600 pessoas dentro da piscina, em que se calhar a maioria são os atletas e os treinadores. Mas foi muito giro. Em 2008 tenho uma situação muito engraçada com o Phelps. Ele já tinha ganho uma série de medalhas, estavam no último dia de competição e vocês não conseguem ver, mas há a piscina da competição e ao lado há a piscina de aquecimento, onde todas as comitivas se colocam para aquecer, fazer as suas preparações, a questão das massagens, etc. E Portugal estava lá dos Estados Unidos. E eu, sem querer, sem ter reparado, o Phelps começa a aquecer, eu estava nas minhas costas e com aqueles movimentos balísticos que ele fazia, de repente eu sinto alguém a bater-me nas costas e o que é que se passa aqui? E quando olhei, era efetivamente o Phelps a aquecer. Eu claro, deixa lá ver se o rapaz ou se o senhor não se aleijou, não vai comprometer esta situação dele querer alcançar as medalhas todas, 8 medalhas olímpicas. Mas ele a aquecer deu-me um toque e nem olhou, ele estava brutalmente focado. Foi uma experiência muito, muito positiva ver um atleta a nadar tantas provas, tão focado, a bater recordes, com uma missão e que ao fim alcançou. Em 2012 tenho outra história muito curiosa, que foi a primeira vez que os meus pais me foram ver a uns Jogos Olímpicos, e ficou marcada por isso. Os meus pais tiveram acesso à Aldeia Olímpica, que para nós, ou para mim pelo menos, que já tinha participado em 2 edições, estar no meio desses atletas era uma coisa, digamos, já normal, se podemos dizer. Eres um veterano, portanto. A nível de jogos, sim, ainda para mais na natação. Agora, ver o meu pai e a minha mãe, mas mais o meu pai, que estava habituado ao mundo do futebol, entrar numa Aldeia Olímpica, e ele disse, isto não há evento esportivo nenhum que se compare a isto, nem campeonatos do mundo de futebol, nem campeonatos da Europa.
isto é uma coisa completamente à parte. E foi muito giro vê-lo radiante, a tirar fotografias. Via um atleta do basquete ia a correr, tirar uma fotografia, via alguém do atletismo ia a correr, tirar uma fotografia. Foi muito giro, muito giro. Tiago, se tivesse que eleger uns Jogos Olímpicos em termos de experiência, quais seriam destes 3 onde estiveste? O que eu gostei mais em termos de experiência desportiva e cultural foi os Jogos Olímpicos de Londres. Eles conseguiram criar uma atmosfera muito engraçada. A nível cultural, as pessoas envolviam-se muito bem. Quando nos viam nas ruas com as acreditações, as pessoas abordavam-nos: então, é atleta, Jogos Olímpicos, ganhaste medalha? Não ganhei, fiquei quase em último. Não interessa, já estás aqui, foi muito positivo, foi muito bom. Talvez dos 3, o que eu não tenha gostado tanto, talvez Atenas, apesar de terem sido os primeiros. A aldeia olímpica ainda não estava finalizada, a construção, ficou só terminada depois nos Jogos Olímpicos. Acho que nada estava finalizado. Não estava. As coisas, bem, os gregos, eu na altura também não percebia muito bem. Os Jogos também, digamos que em 2004 me caíram um pouco de paraquedas. O meu objetivo era os campeonatos da Europa, eu entretanto faço o mínimo para os Jogos, ótimo, vamos. Mas a coisa... Enfim, eu não tinha muito noção da realidade. A nível de Pequim, as coisas foram muito giras, ver aquela organização toda que os chineses têm, mas as coisas foram todas muito estruturadas. Os atletas estavam muito à parte, não havia muita mistura. A gente falava com os voluntários na aldeia olímpica e eles quase não nos falavam. Haviam ali regras muito rígidas. O que eu não senti em Londres, que havia ali efetivamente uma questão cultural brutal. Tiago, colocas ponto final na tua carreira também devido a um ombro, vais depois para a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, acabas por te licenciar em desporto e desde 2009 que és treinador, sendo que há 3 anos estás na piscina de Azeitão. Como é que foi feita essa transição de atleta de altíssima competição como tu eras para treinador? Para ser sincero, as coisas não são fáceis, porque nós habituámos, ou no meu caso eu habituei-me a uma rotina diária e um objetivo que era a natação e a participação em Jogos Olímpicos, e quando acabou também pela minha lesão no ombro, alguns problemas nos joelhos que eu tenho, mas efetivamente pela questão académica, que eu tinha deixado de parte em 2005, quando fiz o 12º e apostei efetivamente na natação. Mas quando se faz essa transição as coisas não são tão claras. Houve ali um período, depois de 2012, que havia algum vazio. Eu fui muito bom nisto, a nível de natação eu fui dos melhores a nível de Portugal, o que é que eu agora posso fazer em que eu seja tão bom ou não tão bom, mas que seja bom efetivamente? Foi isso? Sim, andei eu como anda a maioria dos atletas. Isto é uma coisa... Então na natação há muitíssimos casos. Porque a natação, nós precisamos ser muito rigorosos e a rotina é sempre a mesma e estamos habituados àquilo e temos alguém que nos oriente para aquilo o que é que temos que fazer. Eu só sabia que tinha que estar às 6h30 da manhã na piscina e que aquelas 2h30 o meu treinador tomava conta de mim e eu só tinha que cumprir aquele objetivo. E as coisas quando terminam a gente treme um pouco. Eu na altura depois decidi retomar os estudos, ingressei efetivamente no Instituto Técnico de Setúbal na licenciatura em desporto e foi das coisas que eu fiz que me deram mais prazer e que me deram, tive uma visão diferente das coisas, porque enquanto atleta nós estamos habituados a cumprir e sentimos muitos efeitos daquilo que o treino está a produzir no nosso corpo. E aí então temos a parte da teoria aplicada à prática. Era isto que eu sentia quando eu estava a fazer estas tarefas ou era este o efeito que existia. A nível de treino, de treinador, a questão, eu em Espanha já dava alguns treinos às camadas mais jovens, também para ganhar algum dinheiro, para me ajudar a pagar as contas na altura, e foi uma coisa que depois vai seguindo e evoluindo como uma bola de neve. Eu depois vim para Portugal, continuei a treinar as camadas mais jovens e então há 3 anos estou em Azeitão a treinar a equipa principal da Onda Azeitão. E és um homem satisfeito nesta fase? Sim, sou um homem satisfeito. Por vezes fico um pouco frustrado porque quero que os atletas façam aquilo que eu fazia
mas temos que compreender que cada um é como cada qual, não é? Muitas vezes eles ficam muitíssimo satisfeitos porque fazem uma marca, mas ficam em terceiro ou quarto, e isso para mim era impensável, e eu ficava, no início mas como é que eles podem ficar satisfeitos de ficar em quinto ou em sexto? Ou não ganharem, mas andarem aqui a divertirem-se. E efetivamente é isso que é necessário, os atletas andarem no desporto a divertirem-se, que é uma coisa que nós, na alta competição, chega a um determinado patamar, a exigência é tanta que a diversão fica um pouco posta de parte, a gente já nem sabe muito bem porque é que anda ali, a gente está aqui para cumprir este objetivo e perde um pouco aquela parte de desfrutar e de se divertir com o desporto, que é fundamental. Tiago, onde é que nasceste em Setúbal? Não, eu nasci em Lisboa. Em Lisboa? Em Lisboa. Viveste sempre em Setúbal? Vivemos em Setúbal. Quando nasci vivíamos em Lisboa, depois fomos viver para o Porto quando o meu pai foi jogar para o Boa Vista, e depois vim para Setúbal com 6 anos e toda a vida vivi em Setúbal. Estudei em Setúbal. O que é isto de ser setubalense? É aí que eu queria chegar. Como é que defines essa tua idiosincrasia? É assim, nós fomos ver em Setúbal há pessoas de topo em todas as áreas. É uma coisa que eu, por exemplo, a minha família de Lisboa acha que nós somos um pouco, digamos, rebeldes, entre aspas, que é a malta que não se conforma com pouco. Nós somos uma cidade lindíssima, toda a gente adora Setúbal. Os setubalenses nem sempre gostam de Setúbal, foi uma coisa que eu nunca percebi. Nós temos 50% que adoram Setúbal, mas depois há aqueles 50% que somos setubalenses, mas não gostamos de Setúbal, e que a malta de Setúbal é isto e aquilo. Eu nunca vi assim. O setubalense é uma pessoa que, quando define objetivos, a gente tenta alcançá-los, e somos efetivamente uma cidade que praticamente toda a gente se conhece, nem que seja de vista. Não é uma cidade muitíssimo grande, mas quase toda a gente anda nas mesmas escolas. Temos uma avenida lindíssima onde se pode ir petiscar, e a malta mais nova dá os seus primeiros passos de dança na noite, não é? E toda a gente se conhece ao fio e ao cabo, e pronto, e ser setubalense. O Paulo é um jornalista de exceção naquilo que faz. Nós temos inúmeros treinadores de todas as modalidades: futebol, ginástica, ténis, posso dizer também de natação. A nível de atletas, temos muitíssimos atletas de todas as modalidades, e nós podemos ver nas galas do desporto que se faz anualmente a quantidade de jovens que nós temos a praticar e de excelência no nosso concelho. E ser setubalense é isto, é ser a excelência. Tiago, gostas de choco frito ou não? Eu sou setubalense, mas não gosto de choco frito, confesso. Eu sou um setubalense que nasceu ali com um fusível avariado, mas não troco uma sardinha assada ou um salmonete por nada deste mundo. Eu adoro choco frito, sardinha assada, carapau, tudo o que seja peixe adoro. A minha filha, com tão pouco tempo, a gente já lhe deu um bocadinho de peixe a experimentar. Ela adorou. Portanto, o meu bisavô era pescador, toda a minha família sempre tiveram aquele hábito de irmos para o paracampismo e ir à pesca e etc. Tenho tios que efetivamente têm alguns barcos que vão à pesca, portanto, a minha família, podemos dizer que é uma família tradicional de Setúbal, do bairro Santos. Toda a gente ainda vive no bairro Santos, portanto é uma família setubalense. Tiago, quando falas com os teus amigos estrangeiros, aqueles com quem continuas a manter contacto, o que é que lhes dizes sobre Setúbal? Inclusive, eu já tive amigos que treinaram comigo, e atletas rivais que na altura eram rivais, agora são muitíssimos meus amigos que já vieram a Setúbal, e eles dizem que é a melhor cidade, que não há nada comparativo com Setúbal. Então, quando vão à Serra da Arrábia, e veem as nossas praias, ficam incrédulos. Como é que é possível tu viveres numa cidade como esta? Eu tive um amigo que treinou comigo, um colega de treino madrilenho que vivia nas Canárias, e ele falava muitíssimo bem nas Canárias, e uma vez disse: tu se vires Setúbal, então passas da cabeça, que não tens noção do que aquilo é. E ele veio cá há 3 anos, esteve em minha casa e adorou Setúbal, adorou choco frito. Depois levei-o à praia de Galapinhos. Ele achou como é que era possível, vocês têm aqui, ele dizia, a selva, vocês têm a selva e o mar aqui tudo incorporado. Disse, isto é Setúbal, e Setúbal é isto, e as pessoas são muito dadas. E depois fomos comer um bom peixinho frito com um branco a acompanhar, que adorou, e ficou fã.
Tiago, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Muitas felicidades para ti, agora como treinador, mas para a tua filhota, imagino que daqui por, se calhar, 20 anos, alguém vai estar a conversar com ela. Eu já não, já estarei reformado nessa altura, felizmente, também para mim, mas já alguém vai estar a conversar com ela aí nos Jogos Olímpicos perto de nós. Obrigado, Paulo, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado.